E agora sim já vamos começar a nossa próxima programação, né? Já vamos utilizar ali nossos arquivos, já vamos começar a interagir ali com arquivos em Python, tá bom? Antes de começar, eu vou só mostrar para vocês uma configuração que eu fiz aí, para você conseguir alterar ali a fonte, né? Então, por exemplo, igual eu estava pequenininho, eu consegui aumentar ali. Como que eu faço para ir nessas configurações, né? Eu vou digitar aqui, ó, eu vou pesquisar aqui em arquivo, eu vou vir aqui, ó, em preferências e em configurações, tá bom? E aí, em pesquisa, eu posso digitar aqui, ó, WHEEL, beleza? E aqui, ó, em mouse, zoom, eu vou flegar essa parte aqui, né? No seu, provavelmente vai estar desmarcado. Caso você queira aumentar, né, a barra de rolagem ali, a letra, né, conforme com a bolinha do mouse, você vai selecionar isso aqui, vai ficar flegado. Agora sim, você pode voltar lá no seu ambiente de programação, né, e pode apertar o Ctrl ali e apertar a bolinha para cima ou para baixo ali, né? Apertar não, rolar para frente ou para trás, que vai ficar maior ali. Fica mais fácil para a gente interagir, né? E na aula também vai ficar bom pra caramba, né? Então vou fechar aqui, vou deixar maiorzinho e já vamos interagir ali com os nossos arquivos. Bom, primeiro, hoje em dia toda empresa, né? Basicamente toda empresa utiliza ainda o Excel como alguma base de dados, né? Ou então como alguma parte ali que você vai precisar consumir aqueles dados e levar para outros dados, né? Para outro banco de dados, por exemplo, ou então para outras planilhas Excel, você vai precisar de ter essa demanda ali, né? Então, vamos começar o nosso projeto simples fazendo o quê? Lendo um arquivo em Excel. Então, bora lá. Eu deixei para vocês, né, no nosso material disponível para download, eu deixei lá, ó, a pastinha Python, né? Você vai navegar na subpasta Arquivos, e nessa pasta Arquivos vai ter outra pasta chamada Origens, e aí, Origem, né? E aí vai ter uma pastinha chamada Arquivo Excel. E aqui eu tenho vários arquivos Excel, né, que a gente vai utilizar ali durante as nossas aulas, durante os nossos projetos ali. Foi até arquivos que eu utilizei em cursos anteriores, então dá pra gente aproveitar muito o material ali também. E se você já fez meus cursos ali anteriores, você já vai se familiarizar ali com arquivos, né? Então vai ficar bem mais fácil para você entender mais uma linguagem ali de programação, mais uma forma de você fazer ETL com os dados, beleza? Então vamos pegar um arquivo qualquer, por exemplo aqui, ó, o arquivo de produto, e vamos levar lá para o nosso Python, né? Então, antes de levar lá para o nosso Python, eu vou ter que fazer algumas configurações, né? Quando a gente baixou o nosso Anaconda lá no início da aula, né? Então, se você pulou e não baixou o Anaconda, não instalou, provavelmente para a gente utilizar, né, o módulo Pandas, você vai ter que fazer o quê? Dar um pip install Pandas, né? A gente vai ter que instalar essa biblioteca no nosso computador. E como que eu faço para instalar isso? Vou fechar o terminal aqui, ó. Tá aberto. Você vai clicar aqui, ó, em ver. E vai ter a opção lá embaixo de terminal, tá bom? Ele vai abrir para a gente aqui, ó, PowerShell, nosso terminal aqui embaixo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente digitar lá embaixo, ó, pip install, né, do jeito que está aqui. Pode ficar tranquilo, vou deixar isso também disponível lá no material, né? Lembrando que eu estou na pasta aqui, ó, aula Python, né? Estou na pasta banco de dados e tem uma subpasta que chama SQL Server. E aqui eu tenho esse arquivo, né? Importando excel.ipynb. Você vai navegando aí até achar ele, beleza? Então tá aqui, ó, já abriu o arquivo, ele vai estar disponível para você também. E aí você abriu o terminal, você pode simplesmente dar um Ctrl C e o Ctrl V lá embaixo, né? E dá um Enter. E aí se você dá um Enter, ele vai instalar aqui. Eu não vou instalar porque eu já instalei ele, né? Então eu já sei que ele está com a atualização em dias. E caso, exemplo, você tem ali o Pandas instalado, mas eu quero dar um upgrade nele, né? Eu quero atualizar ele. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, pip install, porém, aqui no nosso terminal, né? Porém, antes eu vou inserir um tracinho, upgrade, e o nome do pacote aqui, da biblioteca que eu quero fazer o upgrade, né? Fazer a atualização. E todos os pacotes vão ser o mesmo comando. Pip install, tracinho, upgrade, e o nome aqui da sua biblioteca, beleza? Então, se você acha que o seu está desatualizado, você pode selecionar isso, né? Dar um Ctrl C, dar um Ctrl V no seu terminal e dar um Enter aí que ele vai atualizar, né? Vou dar um Enter aqui, vamos ver se ele vai demorar. Se demorar, eu corto um pouquinho o vídeo e aí eu pulo ele, né? Mas beleza, ele está fazendo a configuração. E na sua instalação, esse Pandas, se você não instalou o Anaconda, ele vai demorar um pouquinho mesmo, né? Então se preocupe, ele vai mostrar a barrinha de carregando ali e vai ficar disponível para você atualizar ele, beleza? Então ele já está carregando e agora parece que ele já deu sucesso, né? Lá no final ele vai mostrar para a gente que deu sucesso. Beleza, ó, demorou um pouquinho, né? Foi rapidinho, não demorou tanto assim não, ele deu aqui, ó, Successful Instead Pandas. Então beleza, já instalou a atualização, né? Eu fechei aqui o meu terminal também e a gente vai dar sequência. Beleza, então eu já tenho aqui o Pandas instalado, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer no meu código aqui, ó, na próxima linha de código, eu vou inserir a linha de código e vou importar essa biblioteca para o meu projeto, né? Para o meu arquivo aqui, né? Então eu fiz o quê? Import Pandas, né? E dei um alias para ela, esse ES aqui, ó, PD. Então import Pandas SPD, quer dizer que eu estou dando um apelido para essa biblioteca, né? Então sempre quando eu for chamar
uma função lá na frente, em vez de eu escrever pandas.readExcel, por exemplo, aí eu vou escrever somente pd.readExcel, né? Eu dei um apelido aqui para ele, tá bom? Isso aí são padrões básicos, né? E isso aí, qualquer aula que você for ver aí, qualquer arquivo que você for ler também, você vai ver sempre atribuindo um Alice para ficar mais fácil ali para atribuir a biblioteca, né? Então, coloquei o pandas, sempre quando eu for chamar alguma coisa desse pandas, né, dessa biblioteca, eu vou colocar um PD na frente. É a mesma coisa de eu estar escrevendo pandas, beleza? Só para você entender ali o básico do básico. E agora a próxima linha seria o quê? Eu vou pegar esse Excel e vou armazenar ele, né, em um bloco. Por exemplo, eu vou pegar todas as informações e vou armazenar ele no Python para mim, que eu vou utilizar esse módulo pandas. Para mim armazenar esse bloco, né, eu vou chamar ele de data frame. Então, eu vou pegar todas essas informações e armazenar em um data frame, quer dizer, um conjunto de dados, tá bom? E esse conjunto de dados eu posso armazenar numa variável, né? Então, eu chamei a variável aqui, ó, df, então, de data frame, né? Então, eu coloquei df é igual. Então, essa variável df, ele vai receber o quê? O pd.readExcel, que é a função que eu vou ter que escrever, né, do pandas, para ele ler. E entre parênteses, eu vou ter que passar o caminho completo do meu arquivo. E aí ele vai ler para a gente, tá bom? E aqui, ó, tem um R no início. Esse R serve para quê? Se você não colocar o R, ó, vai dar erro, por quê? Essas aspas, essa barra invertida aqui, ele não vai reconhecer. Então, se você não colocar o R no início aqui, você vai ter que vir aqui, ó, e trocar todas essas barras aqui, ó, para pegar essa, deletar e colocar a barra ao contrário aí, tá bom? Então, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e para ele validar o meu caminho completo, eu vou colocar um R no início. Então, eu vou deletar tudo aqui, né? Então, vou usar df é igual, dataframe é igual, pd.readExcel, então ele vai ler o Excel para mim e, entre aspas, eu vou passar o caminho completo. E como que eu vou achar esse arquivo, né? Eu vou lá na nossa pasta, né? Lembrando, tá aqui, ó, Python, arquivo, origem, arquivos Excel. Eu vou pegar um qualquer aqui, ó, seja, vamos supor esse de produto aqui, né? Então, eu vou pegar aqui, clicar com o botão direito, copiar como caminho, né? Esse aqui, ele vai copiar o caminho completo para mim. Então, eu vou botar lá entre os nossos parênteses aqui, né? E dar um Ctrl V. Beleza, ele armazenou o caminho completo. Só que, porém, eu tenho que vir aqui antes, ó, e digitar o R, que ele vai reconhecer que isso é uma função, né? E não vai deixar avacalhar essas barras invertidas aqui, tá bom? Se eu der um Ctrl E aqui, ó, ele vai executar pra gente. Então, ele armazenou, né, no data frame, ele armazenou o arquivo Excel, todos os que estão dentro desse arquivo aqui, tá bom? E aqui, ó, no df, eu chamei ele novamente. Então, df quer dizer o quê? Eu quis mostrar esse data frame. E mostrou todos os dados para mim aqui, ó. Nesses daqui, ó, pra você ver, deu um monte de linhas aqui, né? Esse arquivo eu tenho somente, eu acho que se eu não me engano, 50 linhas. Mas se tivesse 100 mil linhas, por exemplo, né? Ia dar uma bacalhação danada aqui. O que eu posso fazer para minimizar isso? Depois do df aqui, eu posso colocar df.iad. Beleza? E entre parênteses aqui eu não vou escrever nada. E aí, se eu der um executar novamente, o que ele fez? Do meu data frame, né? Ele armazenou todo o meu arquivo aqui. Só que ele vai mostrar somente as 5 primeiras linhas, né? Utilizando essa função .read que, entre parênteses, eu não vou colocar nada. Ele mostra as 5 primeiras linhas ali. Beleza? E aí, não, eu quero ver, vamos supor, eu quero ver uma massa de dados maior, eu quero ver 10 linhas. Então, entre parênteses aqui, ó, eu posso passar o argumento 10. Se eu dar um executar novamente, Ctrl Enter, né? Então, executar aqui do lado, ele vai mostrar 10 linhas. Se eu quiser trocar aqui, eu quero ver as 15 primeiras linhas. Então, posso dar um Ctrl E para executar, né? Ctrl E aqui para executar. Ele mostrou somente as 15 linhas. Eu gosto de deixar ele aqui somente sem nada, né? Para ver somente as 5 primeiras aqui. Porque eu já consigo identificar, né? Então, eu já sei aqui que eu tenho uma coluna de ID, eu tenho uma coluna escrito name, né? Seria ali o nome do meu produto, tenho o price aqui, que seria o preço do meu produto, e tenho um ID categoria, que é uma chave estrangeira ali, que depois a gente vai fazer isso lá no nosso banco de dados também, né? Não, mas beleza, então já consegui importar o Excel, já sei como fazer. Se por acaso eu quisesse trocar, né, queria ver outro arquivo, eu poderia vir aqui, ó, vamos supor, nossa tabela de categoria, clicar com o botão direito, copiar como caminho, eu vou vir aqui, ó, depois do R, né, eu passo o R, e entre parênteses aqui eu passo o caminho completo. Vou dar o Ctrl E novamente, ó. Então ele já importou o pandas, né? Não precisa de executar isso aqui novamente. E agora sim, ó, ele trouxe o meu novo arquivo. Então eu tenho somente o ID e o name, que é o nome da nossa categoria, né? Vamos voltar aqui para produto, né? Botão direito, copiar como caminho. E aí eu posso alterar, né? Copiei tudo aqui, ó, e passei o critério aqui. Beleza, ele voltou para a nossa planilha aqui, ó, de produto. Beleza? Olha para você ver como que é fácil, né? Por segundos você já importou para dentro do Python o nosso arquivo em Excel. Beleza, importei todo o meu arquivo Excel, mas vamos supor que eu queira manipular esses dados, né? Eu quero dados específicos. Por exemplo, eu quero somente o item para me saber o preço, por exemplo, né? Eu quero ali fazer algumas consultas. Como que eu vou fazer isso? Dá para fazer isso com a função, a gente já tem um data frame aqui armazenado, né? Então eu posso passar a função lock.
que eu vou localizar certas coisas conforme o meu critério, né? Então, o que é que eu fiz aqui embaixo? Ó, eu criei um novo data frame, né? Criei uma nova variável e eu coloquei o nome dela de df underline calça, que eu vou localizar no meu arquivo lá somente o item igual a calça. E como que eu vou fazer isso? Então, eu vou passar aqui, ó, df.lock, quer dizer, eu vou localizar no meu data frame, tá vendo, ó, df.lock. Se você tivesse armazenado o seu data frame com outro nome, por exemplo, se fosse aqui, sei lá, joaninha.silva, por exemplo, aí eu teria que alterar aqui, ó, joaninha.silva.lock, beleza? Só para você entender a lógica aqui. Eu vou localizar o quê? Do meu data frame, novamente, eu vou passar uma lista aqui, né? Igual a gente verificou. Então, lá no meu data frame, novamente, eu vou localizar. Primeiro critério, eu tenho que passar o nome da coluna. A minha coluna aqui, ó, chama name, tá vendo? Ó? Então, eu quero buscar nessa coluna name somente o que for igual a calça, né? Então, eu passei o critério aqui, ó, igual calça. No Python, é igual também no, se eu não me engano, no Power BI, o critério quando for igual, você tem que passar igual calça, né? Então, beleza. Então, dentro do meu data frame, eu vou localizar na coluna name, né? É só o item que for igual a calça. Então, eu vou dar um executar para rodar esse trecho, né? O que ele fez? Ele armazenou dentro desse df underline calça todo esse critério que eu passei, né? Então, ele vai localizar na coluna name o que for calça. Beleza. Ele armazenou. Mas agora eu quero mostrar esse dado, né? Então, eu posso, na próxima linha de código, né? Então, embaixo dele aqui mesmo, eu posso digitar df underline calça, que ele vai trazer para mim o resultado dessa variável, beleza? E aqui ele mostrou para mim, ó, a calça, né? E o preço dela é 75. Eu posso alterar aqui, por exemplo, a calça para, sei lá, vestido super curto, né? Tem esse item aqui, então posso dar um Ctrl C e alterar aqui, ó, dentro de aspas simples, um novo parâmetro, né? Então vou dar aqui um executar e quando eu executar novamente lá embaixo, ele vai alterar para mim o preço aqui, tá bom? Então é para você ver, eu consegui localizar itens específicos. Deu até uma parada no vídeo aqui para trazer uma coisa legal também. Por exemplo, aqui eu trouxe o item, né? Mas vamos supor que eu queria ver ali mais de um item. Por exemplo, lá no meu data frame, né? Eu armazenei então, né? Todo o meu arquivo está armazenado nesse DF, né? Todo o meu arquivo aqui. E aqui embaixo eu estou fazendo os filtros. E aqui eu fiz o filtro de vestido curto, ou de uma calça, de apenas um item, né? Referente a uma coluna. E se eu quiser, do meu data frame, né? Ter mais de um item. Por exemplo, eu quero buscar, então no meu banco de dados ali, né? Todo o meu arquivo Excel, eu quero somente o que for calça, TV, perfume e fogão, por exemplo, né? Lá da minha lista lá. Como que eu vou fazer isso? Agora dá para mim fazer isso aqui por variável também, né? Primeira coisa, tem várias formas. Eu vou criar uma variável primeiro, então eu coloquei aqui, ó, itens é igual. E passei aqui, ó, na minha lista, lembra da primeira aula de lista, ó? Muito importante que a gente vai utilizar muito isso, né? Então, o itens eu armazenei aqui, uma lista com todos os itens que eu quero puxar só dos meus arquivos lá, né? Então, de todo meu arquivo eu quero somente calça, TV, perfume e fogão. Tudo separado por vírgula, né? Então, calça entre parênteses, entre aspas simples, quer dizer, vírgula, TV, entre aspas simples, para entender ali que é um texto, né? No formato string, que a gente já viu também as aulas ali dos tipos de dados, tá bom? E agora eu vou criar uma nova variável, que chama df_itens, onde eu vou fazer o quê? Lá do meu data frame, que é o meu banco de dados original, né? Que eu peguei lá do meu arquivo ali, o Excel, então todos os meus arquivos ali. Então eu vou lock, né? Localizar. No meu data frame, eu vou localizar o quê? Da minha coluna name, lembra aqui, ó, eu tenho uma coluna lá, ó, quando eu importei, eu tenho uma coluna que chama name. Eu quero dela .isn, que aí ele vai buscar para mim uma lista de itens, né? Então, o que eu quero dentro dessa lista? Eu vou passar entre parênteses todos os itens que eu quero. Só que agora eu não vou passar escrito aqui. Por quê? Eu já armazenei na minha variável itens, né? Já armazenei tudo que eu quero aqui. E eu chamei essa variável aqui dentro desse parênteses, tá bom? Quando eu der um enter aqui, ó, e lá embaixo também, então eu armazenei, né? E lá embaixo eu vou chamar o quê? df_itens. Então ele trouxe para mim, né? Somente os itens que eu escolhi. Então calça, TV, perfume e fogão, tá bom? Dá para mim fazer isso de outra forma também, ó. Vou copiar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui e vou colar mais aqui embaixo, ó. Novo código. Dá para mim fazer o quê? Em uma linha de código só. Só que aí o que eu posso fazer? Eu posso tirar esses itens daqui, né? Essa variável que eu armazenei e colocar ela aqui dentro aqui, ó. Lembra essa variável? Eu posso substituir ela pela lista, né? Então, eu posso pegar aqui essa lista aqui, ó, vou dar um Ctrl C aqui, e no lugar de itens, que é essa variável, eu posso passar o meu comando aqui, tá bom? Criar variável fica mais fácil, né? Você cria uma variável, e aí se você precisar de alterar, você altera somente aqui na variável aqui em cima, tá bom? Mas eu vou te mostrar outras formas de fazer também. Então, beleza, dentro dessa variável itens aqui, eu vou, dentro do meu data frame, né? Eu vou localizar na minha coluna de name, né? E aí você vai substituir pela coluna que você precisa ir. Eu vou localizar .isi
N, né? ISIN. E entre aspas eu vou passar a minha lista, né? Então eu escrevi a minha lista aqui, ó. Tá vendo, ó? Entre colchetes aqui, né? Abri, fechei colchetes e busquei a minha lista. Se eu der um Enter aqui, deixa eu colocar aqui, ó. DF itens 2, por exemplo, né? E vou alterar aqui, ó, algum item. Vamos procurar aqui, ó. Sapato vermelho, por exemplo, né? Vou pegar aqui e lá embaixo eu vou alterar. Nos meus itens aqui, ó, vou trocar perfume por sapato vermelho. Então a minha DF itens 2, tá bom? Então eu vou pegar e dar um Ctrl E aqui para executar e vou chamar essa variável. Eu posso chamar ela aqui embaixo mesmo, ó. Embaixo dessa linha de código eu vou digitar outra linha que vai trazer todo o meu DF itens 2, né? Tudo isso que eu armazenei aqui em cima. E aí você pode pegar o código aí também, ir brincando e fazendo outros filtros aí, tá bom? Então vou dar o Ctrl Enter para executar e ele trouxe toda a minha lista, né? Sapato vermelho está aqui, calça está aqui, fogão está aqui e TV também está aqui. Caso eu passe a lista aqui que não tenha no meu data frame, ele não vai trazer, né? Você vai passar a lista, se por acaso aparecer lá no seu arquivo Excel, e aí vai ser tranquilo também, tá bom? Então, beleza, a gente já viu um pouquinho sobre as listas aqui de textos, né? Eu vou limpar. Você pode aqui, ó, limpar todas as saídas. Quer dizer, ele vai limpar tudo que eu fiz, né? Então, eu vou importar novamente aqui, ó, o pandas pedir, né? E vou colocar também o nosso data frame. Beleza, nosso data frame está armazenado as nossas principais informações do Excel aqui, tá bom? Agora eu quero, por exemplo, quando o meu preço for maior que certo valor, exemplo, eu quero do meu arquivo aí, ou do banco de dados que eu precisar, eu quero um itens que for maior que R$1.000, por exemplo, né? Então, como a gente vai fazer isso? Vamos utilizar a nossa função df.loc novamente, só que agora a gente vai fazer com o preço, né? Então, aqui, ó, como que eu vou fazer para localizar o valor maior do que o valor que eu escolhi, né? Então, eu vou dar uma variável aqui, ó, coloquei df mais de 1.000. É só o nome de uma variável, você pode colocar o nome que você quiser. Lembrando de respeitar sempre a regra, né? Não colocar caractere especial, não colocar espaço aqui, né, que não vai validar, não colocar um símbolo aqui de cifrão, por exemplo, né, que não vai verificar, tá bom? Então, coloquei df mais de 100, né, mais de 100 não, vou colocar aqui, ó, mais de 1.000, tá bom? Que é a nossa variável aqui, vou alterar aqui embaixo também. Eu vou falar o quê? Vou falar que essa variável mais de 1.000, ele vai receber o quê? O meu data frame, né, que é o meu conjunto original. Ele vai localizar para mim, né, entre as chaves aqui, né, e vai localizar dentro dessa lista. Ele vai localizar o valor que for maior que 1.000. Mas eu tenho que passar o primeiro o quê? Ó? Eu tenho que localizar na onde? Do meu data frame novamente, né, que é o meu arquivo original, todos os meus dados. Eu vou ir lá na coluna price. Vim aqui, ó, na coluna price, tá vendo? Lá em cima, se a gente verificar, price significa a nossa coluna de preço, né? Então tá aqui. Então eu quero somente esses valores que for maior que 1.000. Eu tenho aqui 75, tenho aqui 8.000, tem outros valores aqui, né? Então beleza. Então quando na coluna price for maior, né, o sinal é maior que 1.000. Beleza, e fechei as chaves aqui também. Então, vou dar um Ctrl E aqui, beleza? E agora eu posso verificar esses dados aqui embaixo. Ó, df mais de 1.000.read. Como eu não coloquei nada aqui, ele trouxe somente as 5 primeiras linhas, né? Então, se eu tirar esse read aqui, ó, vou tirar e vou dar um executar. Ele vai mostrar todos os resultados, né, que tem um valor maior que 1.000. E agora, para você ver, já mostrou bem mais dados aqui, né? Então, mostrou vendas de 1.000, 1.900 e pouco, 8.000, 1.000 e pouquinho. Então, são vendas maiores que R$1.000. E aí, depende do que a pessoa vai te solicitar, né? O seu setor, ou então o responsável para quem está te solicitando os dados. Se você quer ver somente uma fração dos dados, né? Para ver se deu certo, você coloca .read. E entre parênteses, você passa o tanto de linhas que você quiser. Se você não quiser passar o padrão, você pode também colocar sem nada, que vai mostrar as 5 primeiras linhas, né? Tá, então agora vamos fazer outro filtro com valor, né? Se eu quisesse valor menor que 1.000, eu poderia fazer isso aqui também, ó. Dar um Ctrl C aqui embaixo, né? Vou criar uma nova linha de código aqui, ó. Vou colocar valor df, né? df menos 1.000. Beleza, só coloquei um nome de uma variável qualquer aqui, só pra gente entender. Então ele vai lá no nosso data frame, vai localizar dentro do nosso data frame original, né? A coluna price que for menor que 1.000. Então eu vou trocar esse valor aqui, ó. De maior para menor, tá bom? E logo embaixo dessa aqui, eu vou chamar essa variável novamente. Ó. Vou dar um Enter aqui e vou dar um Ctrl V. Que ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar para mim o resultado e aqui embaixo eu vou printar ele, né? Vou ver esses dados. Então, vou dar um Ctrl E para executar. Agora ele trouxe todos os valores menores que 1.000. Trouxe uma lista gigante aqui, tá bom? Lembrando que isso aqui eu estou verificando, né? Para a gente ver o resultado dos dados. Mas na sua linha de código, você não vai precisar de ficar printando isso aqui não. Senão vai ficar coisa inútil, né? Por exemplo, quando você rodar esse código, você não vai nem ver esse arquivo aqui funcionando. Ele vai rodar lá e vai fazer o que você precisa. Aqui a gente está verificando porque na hora do nosso desenvolvimento, né, eu quero ver se aquele código deu certo. Então eu sempre faço o código, verifico se deu certo. Mas depois de tudo,
você pode até comentar isso aqui, né? Então pode até excluir a linha de código que não vai ter problema também não, tá bom? Você vai, isso vai rodar lá no seu servidor, por exemplo, você não vai nem ver isso executando. Então, depois disso, eu salvei uma variável, né? Por exemplo, eu quero só esses arquivos menores que 1000, beleza. E essa variável aqui, eu vou jogar ela para o banco de dados, por exemplo. A gente vai fazer isso em aulas para frente aí, tá bom? Então, beleza. E se eu quisesse valores, por exemplo, entre um certo valor e entre outro, né? Um exemplo, eu vou só refazer isso daqui, ó, só para a gente verificar. Vou colocar um ponto .id no final aqui, ó, ponto .id, só para deixar salvo para você, tá bom? Vou dar um Ctrl E aqui para executar. Vamos supor agora, para a gente finalizar essa aula, né? Se eu quisesse valor entre, um exemplo, R$200 e R$1.000, por exemplo, né? Do meu banco de dados todo, eu quero somente de 200 a R$1.000, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável aqui, né? Coloquei um nome gigante aqui, mas aí você deixa um nome bem intuitivo, né? Coloquei def de 200 a 1000, né? Vai ser igual. Então, essa variável vai receber o quê? Vai receber tudo essa função que eu escrevi aqui na frente, né? E qual que vai ser essa função? A gente vai utilizar novamente, né? O ponto .lock. Então, a gente vai pegar o quê? O meu data frame original, lembrando que fique bem atento ao seu data frame, né? Foi o que a gente importou lá em cima, né? Então, ele recebeu todo o meu arquivo Excel, tá bom? Só para a gente não se perder aí. Futuramente, a gente vai trabalhar com mais de um data frame no nosso arquivo, né? Então, a gente vai ter ali 5 data frames no mesmo programa de Python ali, né? No mesmo arquivo. E depois a gente vai juntar tudo, ou vai levar um para cada lugar, beleza? Mas eu peguei, ó, df.lock, né? Eu vou localizar, e aí eu vou abrir e fechar o colchetes aqui, tá bom? E dentro deste colchetes, o que eu vou passar? Eu vou localizar primeiro os arquivos, né? Então, eu vou localizar quando o meu data frame, na coluna de price, for maior que 200. Vai obedecer meu critério, né? Então, ele vai localizar tudo lá. E eu passei esse E comercial aqui, onde ele vai ter que obedecer o critério, né? Ele vai ter que ser entre maior que 200 e, né? Quer dizer, e o valor vai ter que ser menor ou igual a 1000 também, tá bom? Então, eu fiz a mesma coisa, ó. E depois eu coloquei entre parênteses, né? Entre parênteses aqui novamente, o meu data frame, na coluna price, o valor que for menor ou igual a 1000. Então, ele vai verificar lá a cada linha, né? E vai obedecer. Esse valor é maior que 200 e menor que R$1.000? Se for, ele vai trazer para mim, beleza? Então, armazenei essa variável, né? Eu vou dar um Enter aqui e chamar ela aqui embaixo. Vou dar um Ctrl E para executar. Ele trouxe todos os resultados, né? E aqui ele trouxe somente quantos itens? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens que obedecem a critério, né? Que são maior que R$200, então 300 aqui, 500, 400 é maior que 200 e menor que 1000. No caso aqui, ó, 800, 600, 800, 800, né? E por aí vai, tá bom? E se você quiser ver somente o read, né? Igual eu fiz aqui, ó, o read 2. Eu quero ver somente 2 linhas, né? Não tem porquê, mas aí você pode obedecer esse critério aqui também, tá bom? Vou excluir isso aqui, ó. Beleza? E agora é simples, você pode ir brincando com o código aí. Se você quiser, vamos supor, valores maior que, sei lá, menor que R$2.000, você altera aqui o 2.000. E aí, se você rodar novamente, né, ele vai te trazer valores maior que 200, né, obedecer o seu critério, e menor ou igual a 2.000, tá bom? Então, essa foi a nossa aula completa ali, né, para falar um pouquinho sobre o arquivo Excel no formato XSLX. No próximo, a gente vai ver arquivo CSV, né, que vai ter ali um separador, pode ser por vírgula, pode ser por qualquer outro critério ali. Na próxima aula a gente já vem executando também esses arquivos também no formato CSV, com todo o material que a gente deixou disponível lá para vocês, tá bom? Então, até a próxima.